Boa noite. A Albânia foi sacudida pelo pior terremoto dos últimos tempos a atingir o país. A contagem de vítimas continua a aumentar. Este é o tema que abre o Euronews Noite. Para já, vamos ver os títulos do dia. A terra tremeu na Albânia. O sismo deixou um rastro de morte e destruição, incluindo na capital, Tirana. A menos de uma semana da Cimeira do Clima, a ONU diz que são precisas metas muito mais ambiciosas para evitar um cenário com um impacto devastador. Segundo um novo relatório, todos os anos 30 mil milhões de euros são gastos em drogas ilegais na União Europeia. E a porta dos fundos sai pela porta grande na cerimónia dos Emmys internacionais para ver no fim deste jornal. Há 30 anos que na Albânia a terra não tremia, como aconteceu na madrugada desta terça-feira. Um violento sismo causou o pânico e a destruição. Há mais de 2 dezenas de mortos. As operações de busca e salvamento prosseguem. O esforço para encontrar sobreviventes do sismo na Albânia continua. O número de mortos na sequência do tremor de terra de 6,4 na escala de Richter da madrugada de terça-feira ultrapassa as 2 dezenas. Há pessoas ainda presas sob os escombros, outras conseguiram ser resgatadas, há mais de uma centena de feridos. Eram cerca das 4 da manhã, 1 hora a mais do que em Lisboa, quando a terra tremeu. O terremoto mais poderoso que atingiu a Albânia nos últimos 30 anos abalou a capital Tirana, o oeste e norte do país. O terremoto cortou a eletricidade, não conseguimos ver nada, desmoronou tudo. O epicentro do sismo localizou-se a 10 km da cidade portuária de Durrës, não muito longe da capital albanesa. Durrës e Tumane foram as áreas mais atingidas. Destruiu edifícios e criou uma onda de pânico, até porque se seguiram cerca de uma centena de réplicas. Os médicos nos hospitais não têm mãos a medir. Têm principalmente lesões na cabeça e nos membros. Estão sob intensa supervisão desde que chegaram aqui. Outras pessoas tiveram ferimentos ligeiros. Todos receberam o tratamento necessário e deixaram o hospital. Localizada ao longo dos mares Adriático e Jónico, entre a Grécia e a Macedónia, a Albânia é alvo de atividade sísmica regular, mas o anterior tremor de terra mais violento, em 1979, não tinha feito vítimas mortais. Um acidente de helicóptero no Mali teve um balanço trágico. Morreram 13 militares franceses. O presidente Emmanuel Macron já lhes prestou homenagem. A França está de luto. 13 militares franceses da força Barkhane perderam a vida no Mali numa colisão acidental entre helicópteros durante uma operação de combate contra jihadistas na segunda-feira. A informação foi divulgada pela presidência francesa hoje. O incidente aconteceu perto de Menaken, no sudeste. Num comunicado, o presidente Emmanuel Macron saudou os militares, 12 oficiais e um cabo-chefe que morreram pela França num duro combate contra o terrorismo no Sahel. Esta é a maior perda de tropas francesas em combate na região desde o início das operações em 2013. A França tem mais de 4.500 militares em ações de contra-insurgência no Sahel. O cenário em termos de perspectivas para o clima é difícil, isso já sabíamos. Mas o relatório da ONU, publicado agora para ser discutido no COP25 em Madrid, traça um panorama ainda mais negro e pede metas muito mais ambiciosas que as atuais. O planeta precisa de quintuplicar as atuais promessas de redução das emissões de gases de efeito estufa na próxima década se quer evitar uma subida de 3,2 graus nas temperaturas médias mundiais durante o século XXI, com um impacto climático devastador. O quadro negro é pintado no relatório anual do Programa da ONU para o Meio Ambiente, que será analisado na Cimeira do Clima em Madrid, no início de dezembro. Se olharmos para as emissões globais, continuam a crescer. Tínhamos alguma esperança há um par de anos de que a parte de CO2 das emissões estivesse estabilizado durante uns anos.
Esperávamos que isso indicasse uma estabilização, mas em 2017 e 2018, ainda não temos os números de 2019, as emissões têm crescido, sobretudo as de CO2, na realidade acima da média dos últimos 10 anos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca o caráter de urgência na adoção de metas ambiciosas. Estamos numa corrida pelas nossas vidas e não estamos a ganhar. Segundo a ONU, apesar das promessas do Acordo de Paris, na última década, as emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa aumentaram 1,5% anualmente, atingindo em 2018 um recorde histórico de 55,3 mil milhões de toneladas. Este relatório da ONU acontece numa altura em que a União Europeia pode declarar o estado de emergência climática. A proposta vai ser apresentada pelos Verdes no Parlamento Europeu, mas conta com a oposição de alguns grupos mais conservadores. A reportagem do editor de política da Euronews, Darren McCaffrey. As alterações climáticas estão a moldar a vida de todos, em todo o mundo, e a política não é exceção. Em vários países europeus crescem os movimentos e os partidos ecologistas. No Parlamento Europeu acompanha-se esta tendência. As ações são necessárias e chamar esta situação de estado de emergência é, no atual contexto geopolítico internacional, um forte sinal de que percebemos que chegamos a um ponto sem retorno. Que diferença faria uma declaração de emergência climática? Na realidade, muito pouca. Mas trata-se de enviar uma mensagem a antecipar a Cimeira do Clima da ONU, na próxima semana em Madrid, e à nova Comissão, de que as alterações climáticas têm de ser uma prioridade para a União Europeia. Entretanto, a nova Comissão insiste com o Acordo Verde Europeu e pretende chegar à neutralidade climática até 2050, mesmo que nem todos os Estados-membros se queiram comprometer. Polónia, Hungria e República Checa recusaram-se a assinar o acordo. O mesmo acontece com alguns eurodeputados. O senso comum diz-nos para protegermos a nossa indústria porque é mais limpa. Mas se queremos proteger a nossa indústria, temos de usar o senso comum e não tentar ser demasiado ambiciosos, porque não queremos que a nossa indústria se mude para a China, Índia ou qualquer outro lugar. De qualquer forma, já são poucos os políticos europeus que não defendem que é preciso tomar medidas. 21% dos 169 mil milhões de euros do orçamento da União Europeia em 2020 vão ser destinados ao combate às alterações climáticas. Os cidadãos da União Europeia gastam anualmente pelo menos 30 mil milhões de euros em droga, uma importante fonte de rendimentos para os grupos de criminalidade organizada. O alerta é deixado pelo Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, com sede em Lisboa. 30 mil milhões de euros é quanto vale o mercado da droga na União Europeia. O número consta do relatório anual do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência e diz respeito a 2017, a cannabis continua a ser a rainha neste negócio ilegal. Deste montante, 11.600 milhões de euros são gastos por ano em cannabis, seguindo-se a cocaína, mais de 9 mil milhões de euros, a heroína, mais de 7 mil milhões de euros e as anfetaminas e ecstasy. Constatamos hoje que existe uma hiperprodução de drogas dentro e fora das fronteiras da União Europeia, havendo uma enorme oferta de substâncias naturais e sintéticas. Ou seja, os consumidores têm acesso a uma enorme variedade de produtos fortes e puros a preços acessíveis. De acordo com o relatório, os países da União que entre 2017 e 2018 tinham maior dimensão deste mercado eram o Reino Unido, a Alemanha e a Holanda. Portugal ocupa o 15º lugar nesta lista. A Europol, que participou na elaboração deste estudo, alerta para o aumento do crime organizado e do terrorismo relacionados com o tráfico de droga, uma preocupação partilhada pela Comissão Europeia. As drogas são um problema de saúde, mas ao mesmo tempo de segurança. Se queremos verdadeiramente proteger os nossos cidadãos, temos de ter esta dupla abordagem. No que diz respeito à saúde e aos consumidores, o documento revela que 25 milhões de europeus entre os 15 e os 64 anos consumiram pelo menos uma vez cannabis no ano passado, enquanto cerca de 4 milhões utilizaram cocaína.
Continuando a falar de drogas, mas agora de outro tipo. Depois de ter ficado fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, a Rússia prometeu intensificar a luta contra o doping, mas as palavras não se traduziram em ações concretas e agora o país arrisca uma nova suspensão de 4 anos de todas as competições desportivas internacionais. A Rússia corre o risco de ficar fora das próximas grandes competições desportivas internacionais e o culpado é o suspeito do costume, o doping. Um comitê independente da Agência Mundial Antidopagem recomendou o afastamento da Rússia durante um período de 4 anos, assim como a proibição de organizar torneios internacionais, o que põe em causa os jogos do Campeonato da Europa de Futebol do próximo verão, previstos para São Petersburgo. Em causa estão inconsistências na informação encontrada no laboratório de Moscovo da Agência Russa Antidopagem, organismo que até defende as recomendações do Comitê Independente. O caso será decidido na reunião da Agência Mundial Antidopagem dia 9 de dezembro, em Paris. Caso a recomendação seja seguida, a Rússia volta a ficar fora dos Jogos Olímpicos e os seus atletas terão de competir sob bandeira neutra no próximo verão em Tóquio. São conhecidos pelo humor inteligente e sem travões. A Porta dos Fundos saiu desta vez pela Porta Grande, na cerimónia dos Emmys Internacionais em Nova Iorque, graças ao Especial de Natal. Foi uma de 2 produções do Brasil premiadas. Os Emmys Internacionais distinguem anualmente a melhor televisão produzida fora dos Estados Unidos. And the International Emmy for Comedy goes to The Last Hangover, Puerta dos Fundos. O especial de Natal da Porta dos Fundos venceu o Emmy Internacional para a melhor comédia. A cerimónia que distingue os melhores programas televisivos produzidos fora dos Estados Unidos teve lugar esta segunda-feira em Nova Iorque. Nunca pensei dizer isto, mas obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Estamos aqui por causa de vocês. Se não estiverem a gostar, digam qualquer coisa agora. O Emmy Internacional para melhor documentário foi arrebatado pela produção holandesa Bellingcat, A Verdade num Mundo Pós-Verdade. O documentário galardoado explora o jornalismo de investigação numa época dominada pelas notícias falsas. A melhor série dramática veio do Reino Unido e dá pelo nome de McMafia. Trata-se de uma série inspirada num livro com o mesmo nome e que se debruça sobre o submundo do crime organizado. A Porta dos Fundos não foi a única produção brasileira a levar uma estatueta para casa. O Emmy Internacional para melhor série de curta duração foi ganho pela Hack the City, uma produção da National Geographic. Termina aqui a nossa viagem pelo mundo das notícias neste dia 26 de novembro, em que damos os parabéns à rainha do rock Tina Turner, que faz 80 anos. Obrigado por ter estado desse lado. Continue connosco.